Em absoluta primeira mão, ontem no finalzinho da tarde, o portal Sim News destacou que hoje deverá ser um dia dramático para os homens da cúpula do prefeito Marcelo Barbieri. Juntamente com o prefeito, esses homens vão decidir o corte de pelo menos uma centena de funcionários comissionados. Esse corte na carne deverá promover uma economia de mais ou menos R$300 mil mensais, que é primordial para as finanças municipais serem controladas no prazo de 7 meses, prazo que o próprio prefeito se deu para promover o equilíbrio das contas públicas, das finanças, na verdade, dos cofres do município. Resta agora acompanhar essa decisão para sentir como vai funcionar a máquina sem esses 100 funcionários, esses 100 cargos de confiança. Agora, veja bem, Luiz Antônio, se ouvinte e você que me acompanha, talvez o momento, ou seja, um momento propício para uma revisão completa da própria postura política dos executivos que estão chorando em bicas. Em quase todo o país, os prefeitos estão derramando lágrimas a dar com pau, caem em bicas. Agora eu pergunto, será que existe a necessidade de tantos comissionados? Por isso que eu digo que é um momento importante para se fazer aí uma reflexão. Será que existe a necessidade de tantos comissionados? Vamos acompanhar para ver se o serviço público municipal vai sofrer alguma avaria. Agora, será que para administrar uma cidade são necessárias tantas secretarias? Porque, de repente, são momentos como esse de crises, são momentos fundamentais para a solidificação de um futuro, e talvez também para o futuro de uma nação. Os países que enfrentaram guerras, e a Europa sabe muito bem disso, então acabaram, logicamente, aprendendo a conviver com economia, aprendendo a conviver dentro das necessidades básicas e nunca, logicamente, exagerando em suas concepções. Então eu acredito, viu, Luiz Antônio, que hoje vai ser um dia realmente tenso na prefeitura, porque, inclusive, muitos secretários deverão perder o emprego, porque eu creio que secretarias serão extintas por completo. Muita gente que está hoje atrelada em secretaria deverão perder o emprego, porque, enfim, o prefeito precisa fazer uma economia de R$300 mil só em comissionados. Em outros setores também deverão aí sofrer exatamente cortes para o município tentar em 7 meses voltar, logicamente, ao equilíbrio. Portanto, Luiz Antônio, assim, não sei se vocês têm alguma observação, agora a minha observação é essa. Talvez o momento seja necessário para se fazer uma reflexão dos próprios executivos em todo o país, criando menos secretarias, menos cargos de confiança, porque, de repente, a máquina pública tem que funcionar sempre bem enxuta. Bom dia, Luiz Antônio. Bom dia, Nancy. A máquina está muito inchada em todos os níveis, né? Bom dia, Madalena. Bom dia a todos os ouvintes, telespectadores do Jornal da Cidade. Até indagamos o prefeito Marcelo Barbieri, na época, dizendo que se é possível que as secretarias funcionem com uma estrutura menor como hoje se anuncia, né? Inclusive saindo de grandes casas em bairros nobres da cidade para locais mais modestos. E em alguns casos também com redução das equipes, principalmente os cargos comissionados, e aí a gente entende os indicados políticos que não necessariamente conhecem tudo sobre aquele assunto, mas estão ali para compor realmente a base. Se é possível trabalhar de maneira mais enxuta, por que não fazer, né? Agora, tem que se estabelecer um critério que não só no momento de crise, mas também no momento de arrecadação normal, né? No momento de saúde financeira da prefeitura, para que inclusive você não consiga, não sobrecarregue o orçamento municipal com uma coisa que seja talvez desnecessária, né? Esse é o grande desafio. Está certo que existe um modelo político, é difícil de lidar, mas eu acho que está na hora dos executivos federal, dos estados, dos municípios terem um pouco mais de coragem de enfrentar esse modelo dentro de um limite razoável para não comprometer a governabilidade, mas de trabalhar de modo mais enxuto, principalmente sem ceder à pressão meramente partidária. Porque em Brasília, né, você ouve a Dilma dizer, olha, eu tenho tantas secretarias, eu tenho tantos ministérios, porque os tempos são outros, tá certo? Nós não estamos numa época em que setores não carecem de ter ali pessoas realmente cuidando daquela situação. Então, inventam aí o Ministério da Pesca, o Ministério não sei do quê. Ontem, por exemplo, o senhor Aécio Neves, numa sabatina pelo GI, que é um portal da Rede Globo Televisão, G1, disse que vou criar mais um Ministério da Infraestrutura. Quer dizer, critica-se os ministérios que existem e, durante uma entrevista, disse que vai criar mais um ministério.
No governo do estado de São Paulo é uma coisa, é ministério para tudo quanto é lado. Tá certo ou não? No governo municipal, como nós vemos aqui em Araraquara, também são secretarias para tudo quanto é lado. Aí os prefeitos, os governadores e o presidente da República vêm e dizem que não, que a modernidade necessita realmente de pessoas cuidando daquele setor, porque senão o setor acaba não acompanhando a velocidade que hoje o mundo exige, pela tecnologia, por tudo aquilo. Então você fica perdido no meio de tanto bombardeio. Quer dizer, na hora de crise você corta e de repente você não percebe muitas mudanças. Por isso eu digo, vamos olhar com atenção para ver se vai mudar alguma coisa no cenário municipal, tá certo? Porque quem mais vai chorar são aqueles que menos trabalham. Eu estou até, claro, apenado, porque muita gente que trabalha deverá perder o emprego, mas muito bundão sentado também vai perder o emprego. Esses que são os que mais vão gritar, tá certo? Não? Esses que sempre gritam, né? Então, vamos esperar para ver o que realmente vai acontecer hoje com os cortes que serão anunciados aí pelo prefeito no decorrer do dia. São 7 horas, agora são 100 cortes, hein? Nomes, quer dizer, coloca numa sala 100 pessoas que você vai ver o volume realmente de cortes que a prefeitura deve proceder. Muita gente. Eu me lembro agora também que no ano passado foi feito um corte, inclusive com extinção de secretarias que foram rebaixadas para coordenadorias, com o argumento de que a estrutura é menor para uma coordenadoria, pessoas foram demitidas e nos meses seguintes foram recontratadas e as estruturas voltaram a ser secretaria. Quer dizer, foi só um momento quase que para dar manchete. De repente agora a coisa volta com um novo corte. Vamos ver se... Eu acho que não está precisando de corte, está precisando de uma reestrutura, uma reforma realmente da máquina administrativa, mas para valer, para ficar. A professora Terezinha Belotti, ela está realizando um trabalho nas escolas de Araraquara, ou se preparando para isso, para estabelecer realmente um diálogo com alunos, para desenvolver aí a leitura crítica e o pensamento crítico em cima do noticiário que circula hoje, pelos jornais, pelos rádios, pelas emissoras de rádio, pelas televisões, pelas revistas. E eu vou ver se eu tenho até oportunidade de, no decorrer dessa semana ou da outra, de trazer aqui a professora Terezinha, para que ela possa falar sobre esse princípio da leitura crítica. Aliás, que é o trabalho que o nosso programa faz, estimulando você não a concordar comigo, não concordar com o Luiz, com a Nancy, com o Fernando, com a nossa equipe, mas ter uma leitura crítica de tudo aquilo que se diz, tudo aquilo que você lê, tudo aquilo que você vê. Mas uma leitura crítica despojada, uma leitura crítica sem ódio, uma leitura crítica para a gente tentar melhorar o relacionamento e a própria vida aqui na Terra. Eu estou comentando isso porque eu pergunto a você que me acompanha, com toda sinceridade e com toda honestidade, o que será que está por detrás do silêncio? Vejam vocês que a CPI da Petrobras ganha até capa de revista, fazendo alarde sobre uma das coisas mais comuns dentro dessas comissões. E sabe o que é comum dentro dessas comissões? É o abastecimento de informações a aliados, ou seja, de informações para quem defende as acusações e de informações para quem acusa numa CPI. Então é um jogo realmente de informações, um jogo de detalhes, e ganha aquele que tiver, logicamente, mais subsídios nos seus argumentos. Então vem a revista Veja levantando aí uma questão de, olha, estão entregando para os participantes as notícias, tal. Quer dizer, uma CPI não tem pergunta fechada, você tem ali a oportunidade de fazer 500 perguntas se você quiser. Então me parece, Luiz Antônio, que isso tudo é farofa da revista Veja, que aliás está desesperada na sua atuação. Agora, o objetivo nos parece, pelo que estamos assistindo, inclusive pelos comentários do Alexandre Garcia, que desejam sepultar a 7 palmos do chão a administração atual da Petrobras. Por quê? Porque essa atual administração, ela não atende aos interesses dos investidores, que eu digo que são especuladores, que é um preço cada vez mais salgado, do já salgado preço do combustível aqui no país. Vocês viram o comentário do Alexandre Garcia na semana passada. O preço do combustível nosso é falso. E qual que é o preço verdadeiro? Subir a cada 3 meses, como eles querem, o combustível no Brasil? Para ferrar o público? Então, me parece que é exatamente isso que eles querem na Petrobras. Estou comentando isso porque eu pergunto, por que a CPI dos pedágios, que busca reduzir o custo escorchante das tarifas, por que não ganha a capa de revista? Porque esse fato acaba sendo, logicamente, escondido, e está acontecendo em São Paulo,
e não vejo um mísero comentário, não vejo um mísero detalhe sobre essa CPI dos pedágios. Se não é o nosso programa chegar lá em São Paulo, na Alesp, pedir informações de como que está a comissão, inclusive não se tem informações porque está correndo em segredo de justiça. As concessionárias conseguiram barrar até mesmo informações para a imprensa com outros detalhes. Então, por que essa vontade em torno de saber tudo da Petrobras, levantar, inclusive, situações absurdas, como levantou a Veja agora? Olha, estão passando informações, quer dizer, como se não fosse uma guerra de informações, uma CPI. Então, Luiz Antônio, Nancy, o que nos parece é que realmente eles têm interesse em tudo aquilo que vai contra o povo, que é o aumento do petróleo que eles querem. E de energia elétrica também. Agora, quando se discute aqui para reduzir o preço do pedágio aqui, essa CPI não interessa. Essa CPI, para nós, não tem o menor valor. Não se tem um mísero ponto, não se tem uma mísera vírgula para falar sobre o assunto. Você tem visto, Fernando, nas manchetes, nos jornais, comentar, nos portais, comentar alguma coisa da CPI dos pedágios no estado de São Paulo? Esse pedágio nojento, ladrão, assaltante que nós estamos vivendo? Então, Luiz Antônio, aí é que eu me coloco realmente na postura de dizer a você que nós precisamos cada vez mais ter uma visão crítica em cima de tudo aquilo que está acontecendo. Bom dia, Luiz Antônio. Bom dia, Nancy, mais uma vez. As CPIs deixaram de cumprir o seu papel há muito tempo, né? Você colocou uma série de questões aí que mereceriam um pouco mais de reflexão, como, por exemplo, por que a CPI dos pedágios não faz capa de revista, não faz manchete de jornal? Curioso isso, né? Agora uma vírgula que viram no relatório da Petrobras, uma suspeita, aí vira manchete, né? Então mostra realmente que o foco é a Petrobras, não é o assunto em si, a relevância, mas os interesses que estão em torno dele. E de CPI, meu amigo, se faz grandes palanques políticos. Ontem eu vi aqueles mesmos de sempre, Álvaro Dias, não sei mais quem, cobrando agora a CPI da CPI. E do caso do aeroporto de Minas Gerais, ninguém falou absolutamente nada, ninguém se envergonhou, ninguém cobrou. Curioso isso, está certo, é uma questão estadual, mas que também pode ganhar uma conotação nacional, porque envolve a ANAC, e envolve uma série de outras questões, mas ninguém cobra absolutamente nada, esse assunto não interessa, né? Agora, que CPI é palanque político, isso a gente já está cansado de saber. Aliás, poderia se aproveitar o tema, então, e se debater o caráter da CPI. O relator da CPI é do PT, esperava o quê? Que ele fosse propor a queda da presidente a partir das denúncias? Não é por aí, vamos com calma, né? Mas mandou as perguntas. Mandou, talvez tenha incorrido no erro de mandar por e-mail, documentar, porque poderia ter feito de outra forma, como em várias outras situações já pode ter acontecido. Quer dizer, a CPI perde relevância no momento em que, primeiro, não é independente, segundo, que ela está completamente envolvida em interesses políticos, partidários e eleitorais. Então vamos parar de demagogia, vamos tratar o assunto como ele é. E a importância que se dá, quer dizer, uma revista trazida, como se numa CPI as informações não fossem importantes. Quer dizer, aquele que acusa passa informações para quem está acusando. Tá certo? Então você me representa ali, tem uma informação aqui, pergunta isso. E aqueles que defendem, logicamente, enviam argumentos tal, para quem até ensaiam as respostas. Isso é uma questão, eu não sei, que absurdo. Tem de novo nisso. É tendencioso, é canalha, é cafajeste o que vem acontecendo realmente. Agora, estou dizendo a você, tem que ser apurado, sim. Tem alguma irregularidade, vamos apurar, mas é dentro dessas situações que sempre aconteceram. Agora eu pergunto, por que a CPI do pedágio não merece uma vírgula por parte da grande imprensa? E eu disse tudo isso também porque nós temos aqui mais um fato escandaloso, um fato realmente nojento, que continua mantido a 7 palmos. Consórcio subornou o DR de São Paulo. Hoje eu estou vendo a matéria pela primeira vez no jornal Folha de São Paulo, muito timidamente na página Poder, mas não tem uma vírgula na primeira página. Esse que é o grande problema. Se fosse do lado contrário, estaria lá hoje de manchete. Fernando, você tem os detalhes aí dessa informação? Depois eu quero trazer mais alguns detalhes. Passa a informação, Fernando, por favor. Com relação ao consórcio, né, Madalena? Exatamente. Bom, um consórcio de empresas contratado para supervisionar a duplicação da rodovia no estado de São Paulo pagou propina a integrantes do DR, o Departamento de Estradas de Rodagem, em 2012. Essas são informações colhidas através de e-mails encontrados em operação de busca realizada por autoridades federais numa das companhias. A mensagem sugere que a propina regular era de 4% sobre cada pagamento feito ao consórcio, formado por Sondotécnica, Geribelo e Tejofran,
em razão do contrato com o DR, mas subiu para 4,5% por causa da campanha eleitoral. A Tejofran é uma das empresas investigadas pela participação também no cartel de trens de São Paulo. Quer dizer, isso não vai merecer capa da revista Veja, muito menos comentário do Alexandre Garcia. Então, é isso que eu digo a você. Nós estamos tendo uma situação de análise bem diferente daquela que deveria ser. Porque eu estaria aqui, quietinho, se houvesse uma igualdade na questão do enfoque dos assuntos. Você percebe, não? Então, quanto ao governo federal, tudo é válido, inclusive exagero. Agora, quando se tem matérias como essa, simplesmente elas são sepultadas. Tratado num primeiro momento, como se fosse para os jornais não ficarem envergonhados, né? Mas depois, uma semana depois, o assunto está sepultado. Enquanto a questão da Petrobras, a questão da energia elétrica, então essas são mantidas em banho-maria, como foi o Mensalão, quase 3 anos, mantido realmente todos os dias com manchetes. Então, Luiz Antônio, Nancy, é isso que estamos dizendo a você, que realmente é muito perigoso. É muito perigoso, o que nós estamos vivendo de momento.